Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e as suas mais ricas misericórdias estejam sempre sobre vós, sobre a tua casa, sobre os teus projetos, a tua família. Amém? Bom, eu estou um pouco triste porque eu tive a confirmação essa semana do falecimento de uma pessoa muito querida por mim. Né? Eu tenho que passar isso para vocês. O falecimento dessa pessoa, talvez você não conheça pessoalmente, mas com certeza já deve ter ouvido falar. Eu estou falando da morte do Senhor Deus. Aquele Deus da Bíblia, sabe? Aquele que fala que abriu o mar vermelho, que fez maravilhas, que construiu céus e terras. Aquele que enviou seu único filho para que todos que nele crêem não pereçam. Esse Deus aí, essa semana, confirmou a sua morte. Pelo menos eu tive a confirmação essa semana. Na volta eu vou contar os detalhes dessa morte, tá bom?
Pois é, meus amados irmãos, tive a confirmação essa semana que Deus está morto. Você deve estar pensando, mas pastor, eu conversei com Deus agora essa semana, fiz aí uma oração na madrugada e conversei com Deus. Falei, conversou? Não, irmão, você conversou com a sua criatividade, com a sua ilusão. Mas pastor, agora semana mesmo eu estive aí numa igreja aí, nossa, mas o fogo desceu, o pregador pregou uma pregação maravilhosa, e Deus estava presente. Estava não, irmão, Deus está morto. Estava não. É triste eu falar isso, é doído, mas Deus está morto. Ah, mas fulano de tal é muito usado por Deus. Eu falei, não, ele pode ser usado pela imaginação dele, pela crendice dele, mas por Deus ele não está sendo usado porque Deus está morto, meu amado. Coloca isso na sua cabeça, Deus está morto. É doído. Eu tive a confirmação essa semana que Deus está morto. Talvez você tenha assistido aquele filme Deus Não Está Morto. Você no filme ficou indignado com aquele professor de filosofia. Né? No final você deve ter saído com a alma lavada. Mas tudo sentimento humano, irmão. Tudo só emoções humanas. Porque Deus está morto. O professor de filosofia lá do filme está certo, não está errado, não. Deus está morto, sim. É doído a gente falar isso, mas o Deus, né, eu estou falando, presta atenção, eu estou falando, porque às vezes tem vários deuses aí, mas o Deus que eu estou falando, esse aqui que a Bíblia fala dele, esse aqui, ó, é esse Deus que eu estou falando que está morto. Aquele que, segundo a Bíblia, lá em João 3,16, enviou seu próprio Filho para que todos nele que crescem não perecessem, mas tivessem vida eterna. É desse Deus que eu estou falando, que morreu. É do Deus Todo-Poderoso que criou céus e terras, que criou o universo, que criou Adão, Eva, o Jardim do Éden, todos os animais. É desse Deus aí, esse Deus que eu falei, que eu estou falando que morreu, que eu descobri essa semana que está morto. Esse Deus está morto. Está sim, meu amado. Você pode me contestar e tal. Ah, mas eu tive revelações. Amado, eu acho que você teve algum delírio, mas revelação de Deus você não teve porque ele está morto. Como é que você pode ter revelação de Deus, de um Deus que está morto? Ah, mas eu ouvi a voz. Não, você ouviu a voz da sua consciência ou de alguma outra coisa, mas de Deus não foi, porque Deus está morto. Por que eu falo que Deus está morto? Por que eu cheguei a essa conclusão? Por que chegou essa notícia para mim? Vou explicar para você. Lá no livro de 1 Coríntios, lá no capítulo de número 13, bem no início dele, no início, aqui ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade ou amor em algumas traduções, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade ou amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade ou amor, como em algumas traduções, nada disso me aproveitaria. É por isso que Deus está morto. Como, pastor? É porque, meu amado, Deus é amor. E se o amor morreu, Deus também morreu? Ah, mas pastor, o amor não morreu, morreu. O amor de Deus está morto, assim como Jesus Cristo e o Espírito Santo. Está morto no coração de quase toda a totalidade dos homens e mulheres que se dizem cristãs. Deus está morto em quase todas as igrejas. É duro eu dizer isso. Com raríssimas exceções, Deus está morto. Por que está morto?
Talvez aí você deve falar, mas não, mas eu sinto Deus, eu louvo Deus, eu glorifico a Deus dentro da minha igreja, eu canto, eu vejo e canto louvores maravilhosos, ouço louvores a Deus. Não, mas aí é que está o problema. Deixa eu te falar algo importante para você. Você demorou a perceber assim como eu demorei. Você não percebeu, melhor dizendo, como eu demorei a perceber que Deus está morto. Porque quando Deus morreu, ou foi assassinado dentro das igrejas, no coração do homem, eles imediatamente pegaram um outro Deus e colocou no lugar para que você não percebesse. Eles que eu falo, quem? O diabo. Ele entrou nas igrejas, matou Deus e colocou o Deus dele. E junto com esse Deus novo, ele colocou um novo evangelho, aliás, o evangelho da nova era. Um evangelho de autoajuda apenas. O evangelho da salvação sem santificação, sem remissão de pecados, ou melhor, sem conversão. Uma remissão de pecados, um perdão dos pecados sem arrependimento. Um evangelho voltado ao umbigo de cada um. Um evangelho e um Deus que prega o egocentrismo e não o teocentrismo, como deveria ser, Deus o centro do universo. Um evangelho diferente do que é pregado na Bíblia. Porque o evangelho pregado na Bíblia por Jesus Cristo, nosso Senhor, que pelo menos para mim, e acredito por algumas pouquíssimas pessoas, esse evangelho, ele é um evangelho simples, muito simples, muito simples. Ele é baseado única e exclusivamente em dois mandamentos. Amar ao Senhor teu Deus acima de tudo, de todas as coisas, e amar o teu próximo como a ti mesmo. E é nessa parte que Deus morreu. Aliás, nessas duas partes. Em amar a Deus sobre todas as coisas, que ninguém ama. Uma mãe ama o seu filho muito mais do que a Deus. Um pai ama o seu filho muito mais do que a Deus. E ama a sua Hilux Zero mais do que a sua família. O seu trabalho, a sua empresa mais do que a sua família. Um jovem se entrega às drogas, ama muito mais as drogas. Quanto menos vai amar uma pessoa estranha, o seu semelhante, o teu próximo. Quanto menos vai amar uma pessoa que está em situação, às vezes, até deplorável. Mas, pastor, como é que eu não amo? Eu oro para aquela pessoa, eu faço evangelizações, eu faço campanha, jejum, mas aí eu vou chamar a sua atenção, meu amado, para aquilo que está escrito lá no capítulo 25 de Mateus, a partir do versículo 42, que diz o seguinte: que estive nu e não me deste de vestir, tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Fui estrangeiro e não me acolhestes, estive preso e enfermo e não me visitastes. Aí Cristo conclui: afastai de mim, malditos, para o lago de fogo eterno. Amar a Deus, como disse aqui, eu acabei de ler o versículo, né, introdutório dessa mensagem. Paulo fala que você pode ter a fé para transportar os montes para o mar. Você pode dar o seu fogo, o seu corpo para ser queimado no fogo. Você pode, meu amado, você pode falar na língua dos anjos. Você pode ter um louvor que abale os céus, toque o coração de Deus, como muitos falam. Você pode ter uma pregação, uma palavra, daquelas que arrebata a pessoa, não sei para onde que leva, que o fogo caia, que sapateie, que tem o tererê, o retererê, o reteté e o fereré, não sei lá o nome.
Você pode fazer de tudo que você quiser. A igreja sua pode estar cheia de centenas de pessoas e não está cabendo dentro da igreja. Você tem que abrir as portas e fazer culto nas ruas. Mas se você não fizer a caridade, o amor que acabou de que Cristo disse aqui, dá alimento a quem precisa, água para quem tem sede, roupa para quem está nu. E aí eu acrescento remédio, algo mais que a pessoa está precisando, às vezes uma palavra, né? E aí é que o bicho pega. Do que eu estou falando? Estou falando da falta de amor que as pessoas que se dizem crentes, evangélicas, cristãs, aí eu me estendo também aos irmãos católicos de outras denominações aí, que se preocupam apenas em arrecadar dinheiro e ter uma boa vida aqui na terra. E quando passa um irmão batendo na sua porta, precisando de alguma coisa, ele vira o rosto, não abre a porta, se esconde. Vai passando na rua, tem uma pessoa, um mendigo, precisando de uma ajuda, ele passa do outro lado da calçada, do outro lado da rua, na outra calçada. Quando ele vê um irmão ali que já sabe que ele vai precisar, que está precisando de alguma coisa, ele manda até a esposa mentir, dizendo que não tá em casa, que ele não tem dinheiro, ou que não pode ajudar, que ele está doente. Desculpa, meu amado, é o que eu tenho escutado a minha vida toda. Por que eu estou falando isso? Como os irmãos bem sabem, eu tenho uma associação e vez ou outra eu estou tentando ajudar uma pessoa ou outra necessitada. E quando eu preciso de ajuda, como eu precisei essa semana, um caso muito forte de uma pessoa que se queimou o braço, perna, perdeu os pés, parte da mão direita e quase toda, e a mão esquerda ficou prejudicada, porque queimou o braço e os nervos foram queimados junto. E a mão, embora exista a mão esquerda, mas ele não a usa. O nervo foi queimado. Com feridas expostas, terrível. Eu postei pedindo ajuda para essa pessoa, para esse senhor, em todas as minhas redes sociais, em todos os grupos que eu tenho de WhatsApp e dos meus contatos. Seguramente eu enviei uma mensagem no mínimo para 20 mil pessoas. Sabe quantas me responderam? Dessas que eu enviei para algumas emissoras de TV evangélicas. Em Goiânia, em Brasília, no Rio de Janeiro e São Paulo. Emissoras evangélicas, inclusive redes de TV. Nenhuma delas, das evangélicas, me responderam. Apenas uma secular das outras 4 que eu enviei. É isso aí, meu amado. E de todas as pessoas, das 20 mil pessoas e grupos que eu mandei, que eu calculo em torno disso aí, apenas 5 me responderam, sendo que 2, uma para dizer que não era para eu colocar aquelas imagens fortes no grupo dele. E a outra, como eu critiquei, dele ter colocado logo abaixo da minha postagem. Ninguém comentou a minha postagem, a não ser essa pessoa, porque eu critiquei dele ter colocado outra postagem de um teatro, tampando a visibilidade daquelas fotos que eu tinha colocado, chamando a atenção para outra coisa. Aí eu critiquei, dizendo que parece que a pessoa dá mais importância ao teatro que no sofrimento humano, e ele começou a dialogar, a debater comigo. A última palavra que ele falou, que se eu quisesse um grupo exclusivo para mim, que eu abrisse um para mim. Foi essa a palavra que eu escutei. Foi isso as respostas que eu tive. E uma outra lá disse, Jesus, cura esse homem. Não, mas cura mesmo. Mas assim, ele usa você, irmã, que disse para que vai curar, para pagar um remédio para a pessoa, para ajudar, para mandar uma comida, para mandar um remédio, uma roupa. É isso, assim que Deus cura. Deus não usa outras pessoas, não vai fazer aquilo que é para nós fazermos, não. Aí eu vou te contar mais uma. Por que que pastores e filhos de pastores estão se suicidando? Por que que tem casamento gay dentro de igreja? Não tem nada a ver? Tem sim, vou mostrar para você por que que tem tantos pastores e irmãos dentro da igreja se divorciando também. Hein? Por que que a tal da depressão está tão forte entre os irmãos?
Então eu vou contar para você. É porque foi substituído esse Deus verdadeiro por um Deus de mentira, que prega um evangelho de mentira. Um evangelho que é tudo fácil, que Deus tem que fazer, colocar tudo nas suas mãos. Porque a pessoa que é envolvida em obras sociais, eu já pesquisei isso, presta bastante atenção nisso. Raramente você vai ver uma pessoa, independente da religião dela, que é envolvida com obras sociais, por exemplo, o pessoal dos Médicos Sem Fronteiras, por mais coisas feias que eles veem todo santo dia, eles não têm depressão. Porque uma das coisas que preenche o espírito, né, que faz com que o espírito fique alegre, é fazer a verdadeira obra de Deus. Não essa obra que estão falando para você que é verdadeira, que é mentirosa. A verdadeira obra de Deus é essa que está escrito aqui na Bíblia. É essa aqui. Estive nu e me destes de vestir. Tive sede e me deste de beber. Tive fome e me deste de o que comer. Essa é a verdadeira obra. É essa obra aí, de levar aqui um pão para o necessitado, um remédio para um doente, uma oração para um enfermo que precisa ouvir. Essa verdadeira obra aí, ela preenche a pessoa e traz alegria para o espírito. Não tem lugar para depressão. A depressão está entrando dentro da igreja porque o evangelho que eles pregam hoje é um evangelho voltado para si próprio. E esse evangelho não traz felicidade para o espírito. É por essa razão, por falta de ter o que fazer na obra de Deus, por falta de fazer a obra de Deus, é que está matando o povo. É que está trazendo depressão, suicídio, divórcio, drogas, homossexualismo para dentro da igreja. Aí, em vez do pastor pregar isso que eu estou pregando, ele começa a trazer nights gospel, baladas gospel, para poder ver se preenche esse vazio. Carnavais gospel, festas juninas gospel, está se igualando ao mundo, que não tem nada a oferecer. É esse evangelho aí, que não é o de Deus, que é de um Deus morto, substituto, porque mataram o Deus verdadeiro dentro das igrejas. É esse evangelho aí que está matando o povo. Perdão. Porque não traz a verdadeira felicidade de servir ao próximo. É isso, meus amados. É essa parte aí que é doída. De ver Deus, Cristo, Espírito Santo morto dentro das igrejas, dentro dos corações. Ver um irmão necessitado, é a mesma coisa de estar vendo um cachorro saindo correndo, não tem importância de uma pessoa cauterizou o coração de tal forma, petrificou o coração, melhor dizendo, o coração de tal forma, que ele é insensível à dor do seu irmão que está do seu lado. Eu postei uma vez uma senhora que estava precisando de alimento, ela estava com, se não me engano, 6 ou 10 filhos. A única resposta que eu tive foi de um filho de uma égua, para não falar filho do cão, dizendo que ela precisava era de camisinha. Isso me revolta, porque é esse tipo de pessoas aí que estão dentro da igreja pregando. Ah, Deus vai trazer para você o céu, Deus é contigo, Deus vai pelejar por vós, Deus vai te dar o livramento, Deus vai fazer um renovo na igreja, culto de renovo, de reavivamento. Olha, se precisa reavivar o povo da igreja, porque ele está morto. E por que está morto? Porque junto com Deus e com o Evangelho, matou todo mundo. Aí fica trazendo comediantes, saltadores, gritadores, berradores, reveladores para dentro da igreja para ver se preenche o vácuo, a lacuna, que a falta de caridade, de amor, não preenche. Essa conta não bate, não vai preencher, jamais. Porque Deus é amor. Não tem como. Como é que você está na presença de Deus e não está na presença do amor? Como é que você é de Deus
e não faz a vontade de Deus e não obedece. Infelizmente, muitos vão escutar essa palavra: apartai de mim, malditos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Eu bati na tua porta procurando uma roupa, tal dia, assim, 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 e você se escondeu de mim. É muito doído, meu amado, ouvir essa palavra, mas muitos, muitos vão ouvir. Ah, vão. Eu quero orar com você para que Deus venha ser vivo no seu coração novamente. O verdadeiro Deus da Bíblia, aquele que é amor. Fecha teus olhos, mas abra o teu coração. Eterno Deus e soberano Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, é que eu clamo nesse instante, pedindo, meu Deus e meu Senhor, que o Senhor envie o teu coração, o teu Espírito Santo nesse coração que agora é de pedra, mas que o Senhor vai transformar num coração remido e lavado pelo sangue do Cordeiro. Colocando o teu amor, meu Pai, a tua caridade dentro desse coração cauterizado. Quebra, meu Pai, essa muralha que Satanás fez, essa cerca que Satanás fez, que impede que o amor entre dentro desse coração. Entra agora, em nome de Jesus. Visita, meu Senhor, também a igreja dessa pessoa, esse pastor, esse líder, esse presidente de ministério. E comece a transformar a pregação deles também, para que eles venham pregar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Cristo que morreu na cruz. Não esse Cristo fantasiado, que prega uma ação de autoajuda, que prega esse evangelho da nova era. Troca, meu Pai, por amor dos teus servos, por amor da